bem-vindo mais a uma aula online do Bruno, beleza? Bom, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre dinâmica impulsiva, um assunto muito recorrente no vestibular da UFO, onde o objetivo é a gente poder analisar fenômenos, por exemplo, como explosões, colisões de carro, tá? De uma maneira bem simples e rápida, beleza? Então vamos lá. Preparei um pequeno slide aqui para nós, ele está aí disponível na descrição do vídeo e fique à vontade para acessar todo o nosso conteúdo. A grandeza física mais importante da dinâmica impulsiva é a quantidade de movimento, também conhecida como momento linear. Tá? Ela é representada pela letra Q e observe que ela é uma grandeza vetorial, então a gente precisa muito dos conceitos iniciais de vetores. Bom, a quantidade de movimento ela basicamente é o produto entre a massa do corpo e a velocidade em que ele se encontra. Tá? Então o valor dessa quantidade de movimento é simplesmente o produto dessas duas grandezas. Porém, por isso ser uma grandeza vetorial, a gente sempre precisa ficar atento à direção e o sentido. Então, a direção e sentido será sempre a mesma da velocidade. Então, qualquer corpo que tenha um vetor velocidade, no nosso caso horizontal para a direita, o nosso vetor quantidade de movimento também será na horizontal para a direita. O que vai mudar é o módulo, pois ele é o produto da massa com a velocidade. Então vamos lembrar que a massa representa a inércia do corpo. Então é a dificuldade que nós temos de movimentar, ou seja, de mudar essa velocidade. Então quanto maior a massa de um corpo, maior a quantidade de movimento que o mesmo possui. Bom, a quantidade de movimento ela também pode ser analisada em um sistema. O que significa isso? Você vai ter vários corpos, tá? E esses corpos, cada um deles tem a sua massa e cada um deles terá a sua velocidade. Se você fizer o somatório, no caso aqui de 4 corpos, das 4 quantidades de movimento gerada por cada um desses corpos, você terá a quantidade de movimento do sistema. Então isso aqui é muito importante, pois vai acontecer de nós termos um sistema de 2 ou 3 corpos, geralmente, tá? Então você vai calcular o vetor quantidade de movimento de cada um dos corpos e fazer a soma vetorial para ter a quantidade de movimento desse sistema. Além disso, a gente também tem o impulso, que é outra grandeza física muito importante nessa dinâmica, tá? Ela vem de uma força. Vamos observar aqui o exemplo. Nós temos um corpo que está sendo empurrado pela força F, isto no instante de tempo 1. Após um determinado instante de tempo, então o tempo 2 aqui, passou um intervalo de tempo, o que aconteceu? Você vai poder chamar que essa força realizou um impulso, ela empurrou. Então, ler impulso é a mesma coisa de empurrar. Então, quando a gente está jogando lá, por exemplo, uma partida de tênis, ao você dar uma raquetada na bolinha, o que você está fazendo? Você está aplicando uma força durante um intervalo de tempo. Então, você gerou um impulso. Esse impulso, ele sempre vai ser o produto da força vezes o intervalo de tempo em que essa força ficou sobre aplicação nesse corpo. Tá? E da mesma forma que a quantidade de movimento, olha só, o impulso e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, muito parecido com a quantidade de movimento. Tá? Vamos ficar atentos. Bom, unidade de medida do impulso. O impulso é força vezes tempo. Força é medida em newtons, tempo em segundos. Então, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar newton vezes segundo. Então, muito cuidado. A gente tem mania de falar por, tá? No caso aqui é vezes. Então, é newton vezes segundo. Fiquem atentos. Bom, e agora? A gente falou de um impulso de uma força constante. Mas e se for uma força variável, como é na vida real, no exemplo da raquetada que eu dei com vocês? O que vai acontecer? Você vai ter que ter um gráfico. Esse gráfico vai ser de força versus o tempo, e o valor dessa força vai variar, vai mudar ao longo desse tempo. O impulso simplesmente vai ser a área desse gráfico, tá? Então a área sob o gráfico. Então é da linha azul até o eixo de referência, no caso, que é o tempo. Então a área desse gráfico, ela é numericamente igual ao impulso gerado nesse corpo.
Bem tranquilo, né, gente? Então fique atento aí e veja o nosso próximo vídeo, onde teremos exemplos e o restante da dinâmica impossível.